37. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 3. O texto nos diz assim: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Amém, irmãos? Pode se assentar. Essa é a história, né, que todos conhecem, de José e os seus irmãos. Mas é interessante, né, que essa história ela começa quando Jacó nasce. Era promessa de Deus que Jacó seria o cabeça e Esaú a cauda. Mas Deus, ele não faz nada simples. Era só Jacó ter nascido primeiro, acabava o problema. Mas Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado do calcanhar. Interessante, a gente passa dificuldade aqui na nossa vida, a gente não entende lá atrás o que nossos avós fizeram, nossos pais fizeram. Às vezes isso traz a consequência, mas essa consequência é do Deus que tem o controle até do descontrole. Às vezes é uma coisa descontrolada, mas está no controle de Deus. A tormenta está no controle de Deus, a tempestade está no controle de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, estavam no controle de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Quando Jacó nasceu, a mãe amava ele de uma maneira diferente. O pai amava a Esaú de uma maneira diferente. E Jacó, vendo aquela oportunidade ali de comprar a primogenitura de Esaú, ele vai lá, oferece um prato de feijão em troca de algo sagrado. E o irmão aceita. Do que o irmão aceita, o irmão vendeu como se fosse algo banal. Lá nos dias da velhice de Isaac vai abençoar Esaú. A mãe aconselha a Jacó para ele entrar na bênção. Ele vai lá e faz de tudo, o pai abençoa ele. E ele foge para a casa de Labão. Quando ele foge para a casa de Labão, a história ela fica interessante assim. Ele saiu para fugir e fica um tempo. Mas quando ele chega na casa de Labão, ele conhece Raquel. O texto fala que quando ele olhou para Raquel, a vida dele mudou. Ele se apaixonou de imediato. E as coisas de Deus é interessante, né? Uma linha reta é muito mais rápido. Mas se Deus chegar aqui e mandar você andar, ele vai mandar você andar assim, né? Eu não entendo, eu não sei porquê, mas ele vai mandar. E você vai chegar lá. Mas se fosse reto era mais fácil. Mas o problema é que quando nós andamos na linha reta e a gente não tem problema, Deus não tem utilidade nenhuma na minha vida e nem na sua. Quem não passa por luta, só quem ajoelha e ora nem tem luta. Quem não passa por luta não dobra o joelho. Não dobra o joelho. Porque não precisa. Tudo dá certo. E o texto fala quando Jacó olha para Raquel, apaixona por Raquel, vai lá e fala com o pai. O pai fala assim: trabalha 7 anos para mim, Raquel é sua. O cara trabalha como um escravo.
7 anos. No dia do casamento, Labão engana, dá Lia para ele. Quando ele acorda no outro dia, ele está com a Lia deitada na cama. Ele vai lá revogar. Não, aqui não tem revogação. Você já deitou com ela? E ele fala, mas como que eu vou fazer? Trabalha mais 7 anos. Raquel é sua. Lia, irmãos, era fértil. Era um filho por ano. Raquel era seca. Vamos gerar. Interessante que aí a gente vai entendendo porque o amor de Jacó era tão grande por ela. A concubina de Raquel teve filho, a concubina de Lia teve filho. Lia tinha um filho atrás do outro e Raquel não tinha filho. Quando se passam os anos, Deus muda a história. Raquel engravida. De quem? O filho da discórdia. Por que os outros o odiavam tanto? Ele era filho da mulher que o pai amava tanto. Era recíproco. Ele se odiava porque o pai amava mais Raquel do que Lia, porque as duas são filhas. A gente vai vendo assim, a gente pensa assim, a nossa história hoje. Pastor André, se não tivesse um presídio na vida dele, eu não estaria aqui hoje não. Aquele presídio moldou ele de uma maneira diferente. É interessante que muitas vezes a gente passa por luta e fala assim, Deus, mas que luta é essa? Se o meu vizinho não te serve, não faz nada, e ele anda de carro novo, a casa é boa, a família é boa, a mulher é bonita, os filhos tudo abençoado, e os meus, e eu estou aqui nos pés do Senhor. Mas será que se você tivesse um filho abençoado, você estaria aqui? Ontem, quando o pastor André me ligou, mandou uma mensagem, eu trabalhar num lugar que não pega telefone. Eu vi a mensagem e falei, não, vou dispensar. Vou falar que eu não posso. E lá eu tenho que andar assim, uns 300 metros para subir perto do portão da padaria da empresa para atender o telefone. Quando eu fui no meio do caminho, Deus falou assim, não, você vai lá amanhã. Mas não é para falar para ninguém, é falar para mim. Que eu preciso disso mais que tudo. Porque esses caminhos assim têm me matado. Eu acho mais fácil aqui. Mas Deus tem feito assim, olha, tem me moído com esses negócios assim. Mas tem que mantido de pé. E eu olho para a Bíblia Sagrada e fico pensando, Deus, por que Jacó teve esse tanto de filho? E esse tanto de filho juntou todo mundo para odiar uma pessoa só. Irmãos, interessante que a Bíblia, esse caminho todo é tão terrível que o pai ainda dá uma túnica colorida. Era sinal de amor, era como se os irmãos andassem de fusquinha e José andasse de Hilux. Era como se o pai falasse, comprei 10 fusquinhas aqui, cada um pega e José anda de Hilux. É a prova que Deus mostrou assim para os irmãos, não, vocês são desprezados mesmo. Ele quer o amor. A gente fica olhando e fala, nossa, mas Deus é injusto. Não é. O caminho de Deus via lá na frente. Deus via lá na frente. Esses caras pegam o irmão, vende, passa numa caravana, leva José vai para o mercado ser vendido. José é vendido para Potifar, vai para a casa de Potifar como um simples empregado. Com poucos dias, com pouco tempo, poucos meses, ele se torna ali o gerenciador da casa de Potifar. Ele fica ali naquela casa por alguns anos, e a mulher de Potifar não concorda em ter um marido velho e um servente novo. Ela quis um servente para ela, ele não quis,
ela o denunciou, ele foi para a cadeia. A história de José acabou na cadeia. Começou na cadeia. Interessante, irmãos. Leva isso para a sua vida. A dificuldade é para te mudar, não é para te matar. Se não tivesse uma cadeia na vida de José, José não era José, o governador do Egito. Ele era o empregado de Potifar, até acabar. E as 70 pessoas que iam vir depois iam morrer de fome em Canaã, porque não tinha comida. O caminho torto foi levando José. José vai para a prisão, aí chega o copeiro e o padeiro. O copeiro vai e conta um sonho que ele via um parreiral de uva, tinha 3 braços assim mais fortes do parreiral. As uvas ele colocava a taça, a própria uva se moía e caía um suco dentro da taça, ele ia lá e servia para o faraó. O padeiro vai lá e conta uma história que existia 3 cestos com vários pães e os pássaros vinham e pegavam os pães. E eles ficaram perturbados com esse sonho. Com esse sonho. Aí José fala assim: não posso entrar. O Deus a quem eu sirvo, ele revela sonhos. E ele vai e revela os sonhos deles. Em 3 dias acontece. O padeiro tem a cabeça cortada. E já o cara que servia o faraó, que dava vinho, que ficava ali fazendo a sala ao copeiro, foi restituído ao cargo. Interessante, né, irmãos? Que era para o copeiro ter falado no mesmo dia. Se passou 2 anos. Olha, só vai ficando assim o caminho, né? Não vai assim, não vai nunca assim. Que coisa é essa? Esse cara vai lá, 2 anos se passaram. O faraó deu um sonho. Aí o faraó deu um sonho que as 7 vacas magras, tinham 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As vacas magras vinham comer as gordas. Aí ele foi tendo esse sonho e o perturbou. Do que se ele foi perturbado por esse sonho, ele começou a falar, o copeiro viu. E o copeiro falou assim: José. A Bíblia fala que José chega na presença de Faraó, desvenda o sonho e automaticamente ele fala para o Faraó assim: eu só preciso de um governante. Aí Faraó fala assim: quem melhor que você? Quem melhor que você? Não era mais fácil assim Deus ter pegado ele lá com 17 anos e ter pegado ele? Você gastou 13 anos, irmãos, entre a venda lá no deserto e a presença dele no Faraó. 13 anos. Olha, 13 anos. Podia ser num dia. Podia ser num dia, mas para Deus moldar o caráter, gasta tempo. E muitas das vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, fulano está abençoado, ciclano está abençoado, fulano acontece, fulano prospera, e eu fico andando assim. Mas será que se Deus te colocar lá hoje, amanhã você está aqui? Já viram quando essas pessoas aparecem nos jornais aí, que a pessoa ganhou na loteria, ganha 10 milhões e passa um ano e está na porta pedindo de novo? Não era mais fácil se ele tivesse ganhado esse dinheiro com a vida toda? Mas a linha reta dele trouxe a discórdia na família, trouxe a destruição, separação. O cara tem uma mulher de 40, ele ganhou na loteria, ele quer 2 de 20. Ele se acha superior, e vai passando, irmãos. A gente vai vendo o texto, você vai olhando o texto e fala assim: Deus, mas será que a minha vida vai andar um dia? Ou será que
E a faculdade, só a faculdade dela é o que eu ganho. E aí fui fazendo cartão de crédito. Quando foi no final do ano agora, eu ganhei uma bolsa integral, sem precisar pagar nada. Aí quando chegou em dezembro, eu tive que tomar uma decisão. Deus me arrochou, Deus falou: ó, você muda ou você passa fome. Faz o que eu estou mandando. E eu fiz. Irmãos, olha, foi em dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, março, 90 dias, paguei todas as contas. Glória a Deus. Veio dinheiro que eu não sabia que tinha. Mas aí eu vejo que vai preparando a gente vai ficando mais forte que os outros. Olha, José, quando ele se torna governador do Egito, porque ele previu que viria a fartura, 7 anos de fartura, ele só guardou tudo que pôde de 7 anos. Quando foi os 7 anos de fome, a família dele estava em Canaã, eles eram 70 pessoas, 70. A descendência de Deus era 70 pessoas. Então, passou Abraão, Isaac e Jacó. Já estavam os filhos de Jacó. Só eram 70. Eles iam morrer de fome em Canaã, porque tinha riqueza, mas não tinha comida, não tinha água. Interessante, irmão, se a gente vai olhar para a Bíblia e fala: Deus, mas por que tem que ser assim? Mas a Bíblia, ela fala para a gente por que tem que ser assim. O texto fala que eles foram comprar comida no Egito. Quando chegou, eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E José interrogou eles, falou com eles falou que tinha um irmão que tinha ficado com o pai. Falou: busca ele que eu levo um pouco de comida e traz seu irmão para me conhecer, isso vai trazer mais. E José foi fazendo aquilo, colocou a prataria dentro dos sacos, acusou eles de serem ladrões. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele se revelou. Quando ele se revela para os irmãos ficaram boquiaberta, porque eles tinham vendido um menino no deserto. Aquele menino hoje ele era quem? Governador do Egito. Isso aqui, na minha vida e na sua. Linha reta nunca vai ter na vida do crente. Se tiver linha reta, é o diabo que colocou na sua vida. Linha reta é o diabo. Porque Deus, ele demora para te trabalhar, para te moldar, para te quebrar. Para te quebrar. Quem nunca foi quebrado não é crente. O cara que só vem aqui em cima e só fala vitória, a casa dele é uma desgraça, a família é uma desgraça, a vida espiritual é mais desgraçada ainda. Porque Deus, ele quer quebrar mesmo. Porque, irmãos, quem apanha não esquece nunca. Quem bate 2 dias depois não lembra. Deus, ele tem que te machucar, porque senão você não lembra. E quando José se revela, José pede para que o pai viesse para o Egito. Guarda isso, 70 pessoas. Quando ele saiu do Egito, 2 milhões. Por que o caminho foi assim? O menino não nasce assim como o coelho, não. É 9 meses para a gestação. Depois ele tem que crescer, ainda corre o risco de morrer no meio do caminho. Um escorpião pegar, uma gripe matar, uma doença matar. O faraó, quando viu que estava fora do controle, pôs serviço no povo, porque José já era morto. O faraó não conhecia, mas sabia que ia crescer. Falou: não, você precisa de uma aliança com outro reino, eu estou perdido. Colocou serviço. E a Bíblia fala que quanto mais escravidão, mais crescia. Olha, desse jeito não acaba na sua vida, irmão. Vai ser assim o tempo todo.
gente abandona ele. Os discípulos estavam ali. Pedro, Senhor, caça a briga que eu brigo. Jesus, pode caçar a briga. Caça a briga que eu e a minha faca não mata. Pegou 3 vezes. No outro dia todo mundo era pescador. Ninguém era apóstolo mais, ninguém era discípulo mais. No outro dia, irmãos, no outro dia, não gastou um mês, uma semana, não, gastou 24 horas. Todo mundo esqueceu de Jesus. O texto fala que quando Jesus aparece para eles na praia, nem conheceram. Cada um já estava na sua profissão de novo. A linha reta, ela é um problema terrível para o crente. Não dá tempo para você respirar, não dá tempo para você ver as suas quedas, de ver os seus erros, de você se arrepender, de você pedir perdão. E você está tão focado no alvo. O único alvo que a gente tem que seguir reto é Jesus, mas a vida, infelizmente, ela é desse jeito. Quando o povo de Deus cresce, que já não tem mais como o Faraó segurar a situação, mata os primogênitos. E aí eu quero ver se esse povo cresce. Aí mexeu com quem? Com Deus vivo. A ordem de Deus era o quê? Mas era crescer. Faraó queria o quê? Matar. O texto de Gênesis fala que deu problema, Deus levantou o libertador, Deus levantou o libertador, o povo de Deus foi libertado, saiu para o deserto, uma caminhada de 15 a 17 dias, de 11 a 17, 40 anos. Lá ainda parece que ainda foi pior, né? Parece que ia para frente e voltava para trás, ficava fazendo 8 assim, olha, não andava. Mas isso se chama voltar a cara. Tenho certeza que muitos aqui, olha, inclusive eu, se eu tivesse a vida boa, não estava lá. Estava na praia. Estava lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Jesus ia ser lá no fim da fila. Salvação lá no fim da fila. Quando eu aceitei Jesus no começo da minha caminhada, antes de eu aceitar, as pessoas falavam, não, deixa quando eu ficar velho. Aí eu vou para esse negócio. O pensamento sempre foi esse. Porque era o normal de todo mundo. Passar na porta da igreja, a casa da bênção, só tinha velhinho. Pensava, os novos nem querem. Não é que os novos não querem, porque ele quer sim. Ele não quer sim. E nessa manhã, gente, olha, irmãos, tarde da bênção. Consagração, ganhando com Deus, vai te quebrar. Isso não tem jeito. Se não existir esses cultos, pelo menos um dos 3 na igreja, Deus não te quebra. Se ficar só o culto de domingo para a gente só vir festejar, só adorar a Deus, a gente esquece quem a gente é. A gente pensa que a gente é o última Coca-Cola do deserto. Vai matar pela gente. Interessante que Deus, quando Deus liberta o povo de Deus da mão de Faraó, Deus dá um recado para Faraó. Quando passa ali no mar ali, morre 600 mil soldados, né? 500 mil. O Egito ficou sem soldados. Ficou sem os seus capitães, porque eles queriam fazer a linha reta, era só ir lá e matar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, olha, veio lá, Gênesis 12, quando Deus vai lá e fala assim: Abraão, sai da sua casa, eu te quero. Olha para o céu, olha para a areia, sua descendência. Interessante, irmãos, que descendência. Homem de 75 anos, uma mulher estéril. Mas se não for para você viver milagre, você nem vir na igreja, fica em casa, porque aqui o negócio é
Deus vai te dar nunca é simples, nunca é fácil. Fácil, é só dobrar o joelho lá. Mentira. Mentira. Você tem que esperar a resposta. Um sim ou não de Deus. Se essa resposta é gastar 10 anos, 5 anos, você espera? Eu não espero. Eu sempre, quando eu era mais novo, eu orava assim: Senhor, eu estou te pedindo isso. Se for sim, o Senhor não fala nada. Aí está respondido. Aí se for não, e aí eu orava, Deus não falava, não fazia. Eu queria controlar Deus. Muitas das vezes, irmão, Deus tem feito eu voltar aos lugares onde eu passei na linha reta, para me consertar coisas que ficaram lá atrás. Eu tenho até falado com o André, com o pastor André, minha mulher é pirracenta pra caramba. Tem hora assim que eu falo assim para ela, ela fala assim: mas será? Eu falo assim: Deus falou comigo. Mas eu acho que não. Aí esses dias agora, estava numa situação lá, eu fui falar com ela quis falar não, eu falei: não, faz o seguinte. Até falei para ele, falei: vamos fazer uma oração aqui agora. Eu falei: Senhor, eu sou sacerdote da casa, eu abro mão dessa alma aqui agora. Ele não vai estar debaixo da minha autoridade mais, debaixo da minha oração. Eu abro mão hoje. Eu vou, mas a gente continua casado, eu amo ela, a gente continua do mesmo jeito. Só que a vida espiritual dela não depende de mim mais. Aí ela ficou assim olhando para mim de boca aberta e disse assim: nossa, o que aconteceu? Eu falei: não. Aí quando passou uma semana, ela falou: não, você está certo. Deus falou comigo que você está certo. E muitas das vezes, irmãos, a autoridade ela é dada para o pastor. Muitas das vezes Deus fala com o pastor, porque ele não fala para mim, ele não fala para você. E às vezes é loucura mesmo. Ó, Jericó, irmãos, quem disse que vai derrubar a fortaleza tocando instrumento e gritando? Até hoje a ciência já encontrou Jericó, mas não acredita que Jericó fundou porque um bando de doido gritou. Mas estava na direção do Senhor. Aleluia. Quando Deus mandar, irmão, esquece. Não dá certo, não, amém. Pode falar, qualquer um pode falar, vai lá e faz. Porque assim, irmão, olha, eu conheci uma história de uma pessoa. Ela passou na porta, estava dirigindo o carro. Deus falou assim: para o carro. Ela parou, falou assim: entra dentro daquele estabelecimento lá e planta bananeira. Ela falou assim: nossa, eu estou doido. Ela falou assim: o carro saiu. A voz continuou falando. Ela teve que retornar, ela voltou, parou o carro, saiu correndo, entrou dentro do mercado, pulou a bananeira, plantou bananeiras e saiu correndo. Para ninguém ver. A pessoa que trabalhava lá monitorando as câmeras, ela viu aquilo e correu para fora. Quando a mulher foi sair, ela mandou parar. Ela falou assim: por que a senhora fez aquilo lá dentro da loja? Ela falou: não, você falar, você não vai entender, não pode falar. Ela falou: não, Deus falou que eu tinha que parar o carro e fazer aquilo. Aí a mulher começou a chorar. A mulher falou assim: olha, esse Deus que eu sinto entender. Deus mandou eu fazer algo, eu falei: Deus, não faço não. Aí Deus falou assim: você quer uma prova? Quer? Pede. Ela falou assim: quando a pessoa entra aqui, planta uma bananeira dentro do carro. Está entendendo, irmãos? Sim. Para o mundo isso aqui não é nada. Para mim, assim, me arrebenta por dentro. Porque na hora que Deus manda fazer as coisas, eu falo: mas que loucura. Não faço não, Senhor. Vou passar vergonha. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A hora que o pastor ontem me chamou para ministrar aqui, aí lá veio um rapaz que eu nem sabia que era espírita. Aí chegou para mim ontem e falou assim: você acredita na reencarnação? Eu falei: não. Ele disse: por quê? Eu falei: você crê em Jesus? Creio. Eu falei: então sua fé está errada. Porque reencarnação em Jesus não combina. É água e óleo, não vai misturar nunca. Ele disse: por quê? Eu falei: se você crê em Deus? Creio. Ele falou assim: mas quem escreveu a Bíblia? Foi 40 horas. Ele disse: mas homem erra. Eu falei: inspirado em Deus não. Ele ficou, ele me mandou uns textos, lá para você falar umas doideiras. Eu falei: não, vamos lá, que eu vou ver. Aí quando eu vi aquilo, Deus falou assim: fala para ele
acidente, tem uma moto, vi SAMU, polícia e bombeiro, e ele lá esticado no chão, e Deus restaurou a espiritualidade dele, e eu vi aquilo ali, e eu falei, não, isso eu não vou falar, eu não vou entender. Eu falei, olha, essa semana, Deus vai, esses dias Deus vai ter um convite. Deus vai falar com você, não fala comigo todo dia, mas agora é diferente. Muitas das vezes, irmãos, olha, o que a gente vive é uma história. Aqui, ó, eu acho que tem um crente aqui que é tudo antigo. Você já viveu uma história que quase ninguém viveu. Se foi assim, você levantar, você buscar, mas você, às vezes, descansar no meio do caminho ou desistir no meio do caminho. Porque teu filho está na droga, teu marido bebe, mas e aí? Será que não é para te moldar? Eu tenho sido moldado assim. Minha mãe, o André sabe, minha mãe, ela bebeu durante 50 anos, eu pegava lá no cabelo. Mas isso só fez eu crescer. Parou, mas parou quase morrendo. Tá lá, era velhinha assim. Ela envelheceu mais do tempo que é doente. Mas isso, olha, foi para me moldar. Não é que nessa manhã, irmãos, a senhora que vocês passavam uma dificuldade, vocês falassem, oh Deus, mas o meu vizinho, ele é próximo, oh fulano, meu parente, não te serve, é próximo. Ah, lembra disso, sabe? Nunca esqueça disso. Tudo de Deus é assim. Ah, lembra da mão do calcanhar. Saul sai e já conseguiu. Por isso que José foi odiado. Quando ele chega lá, ele conhece Raquel, ele ama mais Raquel do que Lia, por isso que ele foi odiado. Quando ele chega na casa de Potifar, a mulher quis ele, por isso que ele foi odiado. Quando ele está na prisão, que ele revela o sono do padeiro, por isso que ele foi odiado. Mas quando ele chegou também, sou certo. Faraó falou, não posso perder. Faraó era um negócio. Falou, não, esse cara e o Deus dele, para mim, é ótimo. E Deus falou assim, é ótimo mesmo, que o povo dele vai brincar e vai comer aqui, quase 300 anos aqui, livre. Depois passou uns 170 ou mais, 200 anos escravo. Mas mais de 250 anos foi o povo livre dentro do Egito. Não é que Deus venha moldar-nos. A gente venha, né, quando a gente passar por dificuldades, lembra, é o tratar de Deus. É esse não, a linha reta é esse não. Amém? Vamos colocar, né? Pastor. Glória a